Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com meu cafezinho, tomando um cafezinho, aproveitar que deu uma refrescada, né? Meus queridos, vamos começar com o nosso aulão de revisão para o PAS. É isso aí. Já contemplamos todos os conteúdos listados para a primeira etapa do PAS. E vamos fazer agora um flashback, né? Vamos recapitular aí os principais temas. Vou mostrar para vocês as estatísticas aqui, o que mais cai, o que costuma cair menos, né? Nesse PAS aí do ano de 2020, esse 2020 maluco, mas com certeza 2021 será muito melhor, meus queridos. Força aí, muita força, que vai dar tudo certo. Trouxe aqui uma mensagem do grande Sylvester Stallone para esse nosso aulão. Olha só, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, se enquanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Meus queridos, olha só que mensagem, né, para esse 2020 aí, como nós apanhamos nesse ano, né? Um ano muito difícil, muito complicado aí para a maioria de todos nós, mas com certeza vamos superar isso. Meus queridos, vamos lá então. Eu trouxe aqui para vocês, olha só, demais, hein? Estatística do Cezão, olha só, se liga na estatística do Cezão. O que eu costumo fazer? Eu faço um apanhado geral, né, de todas as edições do PAS, para mostrar o que mais cai, o que menos costuma cair. Não quer dizer que porque cai menos não vai cair no próximo, né? Então não quer dizer que coisas que já aconteceram, que não aconteceram, que é o que vai ou não acontecer na próxima edição. Então fiquem atentos a isso. Então olha só, o top 3 dos assuntos que mais caem na primeira etapa do PAS envolvendo biologia, praticamente empatado, ó, 21%, 20% e 19%. Tá? No primeiro lugar ali, compostos orgânicos e inorgânicos. Eu alertei vocês quando nós trabalhamos esse assunto, né? Então, começando lá com a parte dos inorgânicos, água, sais minerais, aí depois nós fomos para os orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, meus queridos. Então, tudo que nós trabalhamos dentro desses assuntos aqui é o que mais costuma cair na primeira etapa do PAS. Envolvendo biologia, e olha só, eles adoram colocar esse assunto aqui junto com a química. Junto com a química, questões interdisciplinares de compostos orgânicos e inorgânicos junto com a química. Então, fiquem atentos, tá? Vale a pena dar uma revisada nisso. Eu separei algumas questões aqui, eu gosto de trabalhar esses aulões. Estou fazendo exatamente como eu costumo fazer nas aulas presenciais, tá, meus queridos? Nos últimos anos tem dado certo, porque é uma forma da gente repassar aí por boa parte dos conteúdos. Separo algumas questões, né? Sempre dou uma atualizada, para daí a gente abordar esses assuntos aqui. Em segundo lugar, olha só, citologia, e aí dentro de citologia, claro, organelas citoplasmáticas, membrana, o núcleo, né, envolvendo aí o material genético, a síntese de proteínas, né, que é o controle gênico, ok, meus queridos? Então, tudo isso daí ocupando o segundo lugar do nosso ranking. Em terceiro lugar, olha só, um assunto que concluímos recentemente, a histologia. Né? Então, a histologia costuma também marcar muita presença na primeira etapa do PAS. Aí depois, então, percebo como esses três assuntos se destacam. Né? Eles se destacam aí, ó, praticamente tomando conta das provas, as últimas provas aí do PAS. Mas aí depois, olha só, metabolismo energético, 10%, também costuma marcar presença, né? Um pouco menos do que esse top 3 que a gente listou aqui, mas metabolismo energético, respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese, né? Também costuma marcar presença. Aí depois, com 9%, a divisão celular,
né? Muitas vezes a divisão celular ela pode estar junto ali da citologia também, né? Uma questão envolvendo citologia e com algumas alternativas sobre divisão celular, sobre o ciclo celular, né? Intérfase, mitose, meiose, o prometana telefonar, né? Então tudo isso daí é importante lembrar. Aí depois, a origem da vida, que trabalhamos lá no comecinho do ano, ainda de forma presencial, né? Então costuma marcar presença aí de vez em quando, os cientistas, né? O Redi, o Pasteur, o Spallanzani. Aí depois, reprodução e embriologia, o último assunto que trabalhamos, com 6% aproximadamente. Aí depois DSTs com 5%. Aí depois lá na lanterninha, meus queridos, mas que pode aparecer, tá? Pode aparecer, vez ou outra aparece, níveis de organização dos seres vivos, que é aquilo que começando lá, átomo, molécula, compostos, organelas, células, aí depois tecidos, aí depois órgãos, e assim vai. Sistema, organismo, são os níveis de organização dos seres vivos, que também trabalhamos de forma presencial lá no comecinho do ano, antes de parar tudo por causa da pandemia. E aí, meus queridos, por último, método científico, que você... Ah, professor, eu nem lembro disso. Vocês trabalharam com a prof. Gisele lá no laboratório. Tá? O primeiro assunto que vocês viram no laboratório é o primeiro assunto do livro, tá? Do nosso primeiro livro, é o método científico, vez ou outra costuma aparecer também, ok? Então tá aqui uma listagem bacana, volto a dizer, tá? Não é porque na lista aqui o que caiu mais que é certeza que vai cair no próximo. Não, mas é aquilo, é a probabilidade, né? Normalmente eles seguem uma linha aí de raciocínio nessas edições. Então, juntando aí esse top 3 que eu coloquei ali, nós temos 60% dos conteúdos trabalhados nessas primeiras etapas do passo. Ok, meus queridos? Aí muitos alunos mandaram, professor, mas e sobre o câncer, né? E a gente não teve lá um tópico exclusivo sobre isso, meus queridos? Olha só, quando o PAS trabalha, a primeira etapa do PAS, porque na terceira etapa também costuma ser cobrado, só que daí na terceira etapa tem uma relação com a genética, que a gente detalha lá. Para a primeira etapa do PAS, é aquilo, eles não cobram nada específico em relação à doença, tá? Sobre o câncer. Como que eles abordam o assunto? Dentro de ciclo celular, tá? Dentro do ciclo celular, ou seja, dentro lá de mitose, dentro de meiose, dentro de intérfase, tá? Que são assuntos que a gente já detalhou. Eu separei algumas questões aqui, aí a gente vai ter uma noção de como eles costumam trabalhar, até mesmo dentro de controle gênico, dentro do material genético, porque normalmente o câncer ele inicia-se por mutações, por erros lá no material genético. Tá? Então, é aquilo, eles colocam o enunciado abordando lá o câncer, mas aí no detalhamento da questão é sobre divisão celular, é sobre o material genético, é sobre a síntese de proteína, tá? Então, não é que vão pegar assuntos assim que fogem da lista lá de conteúdos para a primeira etapa do passo, beleza? Meus queridos, olhem só essa questão aqui. Importantíssima. Essa é do ano passado, tá? A questão do ano passado. Olha só. Nos humanos, a união de dois gametas forma o zigoto, que se multiplica e origina um ser multicelular com milhões de células de muitos tipos diferentes. É o enunciado que resume o que nós falamos na embriologia, tá? Nossas últimas aulas. Tá? Que nós falamos de fecundação, nós falamos do desenvolvimento embrionário, tá? Então é um resumão sobre isso. Sobre o assunto e conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. Olha só, 01. Então, questão fresquíssima, questão do ano passado, em 2019. Os gametas que se unem são haploides e formados por meiose nos parentais diploides. Olha só que alternativa bacana, meus queridos, para a gente relembrar aqui ciclo celular. Deixa eu pegar aquela caneta. É claro que para esse aulão vocês têm que estar com aquela caneta em mãos, né? Cadê? Cadê? Tá todo mundo aí? Cadê? Ah, bom. Fecha. Para anotar, tem que anotar. Meus queridos, olha só então.
Os gametas, já sabemos disso, eles são haploides. O que quer dizer isso? Eles são N. Eles são N. Eles carregam, então, a metade do número de cromossomos do indivíduo, ok? Que nós somos 2N, nós somos diploide, mas nossos gametas são haploides, não se esqueçam disso. E por quê? Porque esses gametas se unem na fecundação para dar origem ao zigoto, ao embrião, que daí vai ser diploide. Então, beleza. O que são palavras-chave aqui nessa alternativa? Os gametas que se unem são haploides, beleza, são N. Eles são formados por meiose, cuidado, se tivesse mitose aqui estaria errado, seria uma pegadinha, então não se esqueçam que meiose, qual que é a função de meiose? Formar gametas, formar células reprodutivas, e são formados nos indivíduos diploides. Fechou. Ok? Então, alternativa importantíssima. Correta. Olha 02. O movimento do gameta masculino se dá por uma estrutura formada por feixes de microtúbulos, palavra-chave aqui, ó, um dos elementos do citoesqueleto presentes em eucariotos, meus queridos. Olha só, conhecimento de citologia, conhecimento de organela citoplasmática. Trabalhamos isso. De quem que nós estamos falando? Centríolos. Centríolos. Vamos rabiscar aqui. Quem faz isso? Olha só. Centríolos. A organela centríolo. Então, os centríolos são responsáveis por formar cílios e flagelos. Os centríolos são responsáveis por formar o citoesqueleto, que eu mostrei para vocês nas aulas de citologia, lá no citoplasma. Citoesqueleto, aquela estrutura que forma pilares, lembra que eu mostrei fotos para vocês? Formam pilares de proteínas para sustentar a célula. Fica lá no citoplasma e serve para sustentar a célula. Então, alternativa corretíssima também. Perfeito? Olha 04. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, durante a histogênese dos tecidos. Ah, professor, o que é isso? O que é histogênese? Gênese e formação. Olha a importância de se compreender o significado da palavra. Gênese e formação. E isso quer dizer o quê? Tecido. Então, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, durante a histogênese dos tecidos conjuntivos, atuam na produção e na secreção de elementos da matriz extracelular. Olha só, essa questão, meus queridos, ela é importantíssima, porque aqui nós estamos abordando conhecimento de ciclo celular, nós estamos abordando conhecimento de citologia, nós estamos abordando conhecimento de histologia, tá? Então é uma questão topíssima essa, completíssima. Tá? Questão muito boa. Então, olha só. O que ele quis dizer? Qual que é a função de retículo endoplasmático? Né, que nós vimos lá nas organelas citoplasmáticas. Retículo endoplasmático, significado, pequena rede de canais. O que ele faz? Transporte substâncias. Produz e transporta substâncias. Complexo de Golgi, o que ele faz? Empacota substâncias. Principalmente, função, né, de empacotar enzimas. Estão lembrados? Então, é a função geral dessas duas organelas. Aí, o que ele quis dizer? Que esses caras atuam na produção e na secreção de elementos da matriz extracelular. O que é essa matriz extracelular? É aquilo que eu falei para vocês, a substância que fica em volta das células. Ou seja, lá no tecido ósseo vai ser a matriz óssea. Lá no tecido cartilaginoso vai ser a matriz cartilaginosa. Estão lembrados disso? Então, são as substâncias que ficam em volta das células, e com certeza essas duas organelas aqui são as que mais trabalham na produção dessas substâncias. Tá? Seja a matriz cartilaginosa, a matriz óssea, a matriz sanguínea, tá? Lá do tecido sanguíneo, ok? Então, são aquelas substâncias que são formadas de proteínas, que são formadas de carboidratos, tá? Principalmente de glicoproteínas. Perfeito, meus queridos? Olha 08. O organismo multicelular originado possui sistemas formados por conjuntos de órgãos que são compostos por tecidos contendo células especializadas. Show!
Outro assunto abordado nessa questão completíssima, níveis de organização dos seres vivos. Olha só. Lembra que eu mostrei para vocês na estatística que não é um assunto que costuma cair muito, mas aqui, o que ele fez? Ele colocou em uma alternativa, tá? Então, ó, o organismo multicelular originado possui sistemas formados por conjunto de órgãos que são compostos por tecidos, que são compostos por células. Olha só, hein? Organismo, só que aqui ele foi decrescendo, né? Ele foi decrescendo, ó, organismo, sistemas, órgãos, tecidos e células. Perceberam? Meus queridos, a dica que eu dou para vocês, rabisquem. Rabisquem a prova, tá? Rabisquem lá o caderno do passo. Isso ajuda demais, tá? Como eu estou fazendo aqui, ó. Então, estou fazendo a prova com vocês. Perfeito? Então, corretíssimo. Ele colocou aqui níveis de organização, só que de forma decrescente. Tranquilo? E a 16, a única errada aqui, ó, claro que vamos achar o erro. Vamos pegar a caneta vermelha aqui, ó. Vamos achar o erro. Procariotos multicelulares possuem desenvolvimento embrionário semelhante, mas com diferenças na segmentação dos blastômeros e na gastrulação. Olha só. Nossa, professor, mas é bastante coisa aqui de embrio, hein? Ele colocou informações da embriologia. Para quem assistiu às últimas aulas aí, tá tudo fresquinho na memória. Na memória, tá tudo fresquinho aí. Meus queridos, olha só. Então, ele colocou segmentação dos blastômeros, beleza, gastrulação, que é segmentação mesmo, divisão celular lá para formar o embrião. Sucessivas divisões celulares, segmentação ou clivagem. Né? Até mostrei para vocês os tipos de segmentação e de clivagem. Gastrulação é aquela etapa que no nosso desenvolvimento embrionário começa na terceira semana, né, do desenvolvimento embrionário, inicia-se a formação do sistema digestório, mas beleza, meus queridos, ele fala, olha só, ele já começou errando, mesmo se tivesse falhado a memória aí na questão da embriologia, olha o que ele fala aqui, procariotos multicelulares. Meus queridos, existe procariotos multicelulares? Não! Peraí, aqui, ó. Não existe procarioto multicelular. Nossa, professor, agora estourou o ouvido aqui. É para nunca mais esquecer. Queridíssimos, eu falei demais para vocês isso. Falei demais. Não existe ser procarionte pluricelular. Se é procarionte, é regra, é unicelular. Estamos falando lá daquele reino Monera. Falamos isso lá no comecinho do ano. Tá? Então, não existe procarionte multicelular. Ou seja, não vai acontecer desenvolvimento embrionário assim num procarionte. Ah, professor, como que é a reprodução mesmo de um procarionte? Ué, vamos lembrar da bactéria. Como que bactéria se reproduz? Divisão simples, tá? Divisão simples. Bipartição. Se parte ao meio, é isso. Tranquilo, meus queridos? Então, muito cuidado com as pegadinhas. Eu havia comentado com vocês, os procariontes são seres tão simples, que não têm estruturas complexas, tá? Não tem estruturas complexas lá na célula, não tem as organelas membranosas, tá? Então não vai ter nada de retículo endoplasmático, de complexo de Golgi, de mitocôndria, nada disso. E por serem células tão simples, não conseguem formar tecidos, tá? Não formam tecidos, não formam estruturas mais complexas. Tranquilo, meus queridos? Então, essa questão aqui foi já para começar bem a nossa revisão, tá? Com vários assuntos sendo abordados. Deixa eu limpar o rabisqueiro aqui para a gente partir para a próxima. Olha só, essa também do ano passado. Ó, nos animais, olha só, hein, que eu havia falado para vocês, meus queridos, questões envolvendo alterações genéticas, envolvendo câncer. Normalmente, o assunto abordado é o ciclo celular, então fiquem atentos a isso. É mitose, é meiose, é intérfase, tá? É a duplicação, a replicação do DNA.
Então, nos animais, alterações genéticas podem danificar o sistema de controle do ciclo celular, levando ao desenvolvimento de doenças. Sobre o assunto e conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. Olha 01. Uma das etapas do ciclo celular é a mitose, em que ocorrem a duplicação e a divisão dos cromossomos, meus queridos. Olha só. Cuidado, cuidado. Uma das etapas do ciclo celular é a mitose. Beleza. Tá, beleza. Mitose. Ele não falou que é sempre a mitose, né? Nós sabemos. Antes da divisão celular vem a intérfase, né? Divisão celular pode ser mitose, pode ser meiose, tá? Mas aqui ele não especificou nada, até agora tá beleza. Em que ocorrem a duplicação e a divisão dos cromossomos, meus queridos. Deixa eu pegar o rabisco aqui. Quando acontece duplicação dos cromossomos? É na divisão celular? Não! Não é. Quando que acontece mesmo duplicação do material genético? Vocês vão rabiscar isso aí para refrescar a memória, meus queridos. Isso daqui vai acontecer na fase, na fase S da intérfase. Não se esqueçam, duplicação do DNA, duplicação do material genético, duplicação dos cromossomos, é fase S da intérfase. Tem que lembrar disso, tem que lembrar. Aí na divisão celular, sim, vai acontecer a separação dos cromossomos, seja mitose, seja meiose. Tá? Mas duplicação é antes, é na intérfase. Tá? É aquela etapa que antecede a divisão celular. Tranquilíssimo? Beleza. Ó, importantíssimo, hein? Olha 02, olha a intérfase. Na intérfase ou interfase, não há transcrição de genes nem síntese de proteínas. Meus queridos, é o que mais acontece na intérfase. É o que mais acontece. Isso daqui é o tal do metabolismo intenso que eu falo para vocês. Tá? É o que mais acontece. Então, isso que ele falou de transcrição de genes e síntese de proteínas é aquele intenso metabolismo que eu falo para vocês. É justamente o contrário que ele colocou na alternativa, é o que mais acontece. Tá? Então, na intérfase, qual que é o foco? É produção de proteínas, é transcrição de genes, é tradução de genes. Para quê? Para que aconteça a produção de característica, a produção de proteína. Então, errado, 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 errado. Olha 04. Devido à fragmentação da membrana nuclear, que é a carioteca, ó, aqui ele até colocou, ele foi bonzinho, hein, no ano passado. Tá, mas cuidado, nem sempre ele coloca que membrana nuclear é a carioteca, cuidado para não confundir com a membrana plasmática, tá? Fiquem atentos a isso. Então, devido à fragmentação da membrana nuclear, que ocorre durante algumas etapas do ciclo celular, a síntese de RNA ocorre no citossol, que seria o citoplasma, meus queridos. Olha só, vários erros aqui, hein? Muito cuidado com isso. Ó, então, beleza, vai acontecer a fragmentação, tá? A fragmentação da carioteca, nós vimos isso. Mostrei para vocês, qualquer coisa volta lá nas aulas de ciclo celular. Mostrei vários gifzinhos para vocês, né, da destruição, né, da fragmentação, da degeneração da carioteca. Isso é iniciado lá na divisão celular, né, lá na prófase. Na prófase, então, essa carioteca vai se fragmentando, ok? Mas olha só, ele coloca síntese de RNA acontecendo no citossol, acontecendo no citoplasma. Meus queridos, se
a carioteca está desaparecendo assim, é porque a célula já iniciou a divisão celular. O que acontece com a atividade metabólica durante a divisão celular? Interrompe. Interrompe. Qual que vai ser o foco durante a divisão celular? É a separação de material genético. É a separação de cromossomos. O material genético vai estar trabalhando na síntese de RNAs, vai estar trabalhando na síntese de proteínas, vai estar trabalhando lá na transcrição, tradução do material genético? Não. Não, meus queridos. Então, isso não vai acontecer. Isso daqui não vai acontecer quando a célula estiver se dividindo, quando estiver acontecendo a fragmentação da carioteca. Então, tomem cuidado com isso. Perfeito? Muito cuidado. Perceba, ele não colocou nessa alternativa aqui que a célula já estava em divisão celular. Mas aí vocês precisam ficar atentos, né? Precisam ficar atentos. Ele deu a dica que se a carioteca está desaparecendo, significa o quê? Opa, estamos numa divisão celular. Clareou tudo porque o sol apareceu agora, ó. Só apareceu. Deu a luz aqui, ó. Beleza. Então sabemos que isso está errado. Aí a carona branca de você fica estourada aqui, ó. Apareceu o solzão. Beleza, então. Meus queridos, olha 08. A transcrição do RNA é semiconservativa. Olha só. Meus queridos, essa questão é boa. Essa questão é boa demais, tá? Por quê? Porque essa questão, ele coloca aqui ciclo celular e ele coloca conhecimento também da síntese de proteínas. Tá? Olha só. Transcrição do RNA, só para refrescar a memória. O que é transcrição? Transcrição é a cópia. Estão lembrados? É a cópia. Lá a síntese de proteína, ela é basicamente dividida na transcrição e na tradução, né? Estão lembrados? O RNA mensageiro, ele faz a transcrição. Aí o RNA-T, que é o transportador, ele faz a tradução. Beleza? Beleza. Então a transcrição do RNA, que seria o quê? O DNA vai lá produzir RNA para que aquele RNA copie a informação de algum gene, é semiconservativa. Meus queridos, eu estou olhando o horário aqui para não me empolgar e essa aula ficar com 3 horas de duração. Olha só. Transcrição, beleza, é a cópia de alguma informação, de algum gene lá do DNA. É o RNA mensageiro que faz isso. Acontece. Isso vai acontecer lá na intérfase, como eu já falei para vocês no comecinho dessa questão. Só que ele colocou aqui semiconservativa. Semiconservativo. Meus queridos, o que é semiconservativo? Acontece aqui, ó. Semiconservativo é a autoduplicação, é a replicação do DNA. Semiconservativo é a replicação do DNA. Perceberam? Cuidado com as pegadinhas. Cuidado, é o que acontece lá na fase S da intérfase. Isso é semiconservativo. E por quê? Porque o DNA mantém uma fita, que é a fita molde, para produzir a outra fita. Por isso que é semiconservativo. Ele mantém uma parte antiga para fazer a fita nova. Tranquilo? O RNA, ele é formado de uma fitinha só simples, menorzinha. Tá? Então, não é classificado como semiconservativo a produção de RNAs. Tá? Ele vai copiar parte da informação do DNA. Fechou, meus queridos? Beleza. E olha a última, aquilo que eu falei para vocês. Aí aqui ele citou o câncer, ó. Numa questão toda sobre o ciclo celular e síntese de proteínas. Tá? Então fiquem atentos a isso. Então, ó, o câncer pode ser causado por alterações nos genes supressores de tumor e nos oncogenes. Meus queridos, olhem só. Olhem só, o câncer pode ser causado por alterações nos genes supressores de tumor. O que é isso? Nós possuímos genes que controlam, que corrigem erros, que inibem possíveis erros, ok? Falamos um pouquinho sobre isso lá nas alterações cromossômicas,
né? Lá nas síndromes. Meus queridos, esses genes, eles protegem a célula. Mas se acontecerem alterações nesses genes, é claro, ó, supressor de tumor, o que é isso? Inibidor de tumor. Oncogenes, né? O onco, esse termo aqui, que remete lá ao câncer, né? Então são genes que atuam também nessa inibição. Ou seja, alteração nesses genes pode causar, tá? Diversos tipos de doenças, inclusive o câncer. E por que isso? Porque a célula não conseguiu reparar aquele erro. Tá? Se um gene que deveria trabalhar suprimindo, corrigindo esses possíveis erros, tá? Ele sofreu uma alteração e não trabalha direito, esse problema pode aparecer na célula. Meus queridos, é aquilo. Quando esse problema surge em uma célula, essa célula, se ela não entrar em apoptose, estão lembrados da apoptose, que é aquele suicídio celular programado? Isso é uma forma importantíssima e poderosíssima do nosso organismo corrigir esses erros aqui, tá? Impedir com que esses erros permaneçam, sejam propagados para outras células. Então, aquela célula se autodestrói, tá? Pode ser uma das funções desses genes aqui, ó. Então, se não acontecer a apoptose, o que acontece? Essa célula com um defeito, ela passa a se multiplicar. E ela vai dando origem a várias e várias células com esse defeito. Inclusive, podendo invadir tecidos saudáveis, órgãos saudáveis. Perfeito, meus queridos? Então, nessa questão aqui, ó, a 16 correta, só a 16. Perfeito? Outra questão importantíssima, hein? Olha essa de 2018. Também sobre ciclo celular e câncer. Olha só, fiquem atentos. Então, sobre ciclo celular e o câncer, assinale o que for correto. Olha 01. A mitose descontrolada de bactérias contaminantes no tecido forma tumor em humanos. Meus queridos, olha só, cuidado, hein? Que lambança que fizeram aqui. Que lambança. Ó, a mitose descontrolada de bactérias contaminantes, ou seja, as bactérias estão lá se reproduzindo, né? Estão se reproduzindo, está infectando. A pessoa tem uma infecção de bactéria, tá? Tem uma infecção lá, por exemplo, na garganta. Se acontecer algum erro nessa bactéria, tá lá no material genético dessa bactéria, e essa bactéria está afetando um tecido, quer dizer que essa bactéria vai desencadear um tumor ali? Não, meus queridos. Tá? Não, então, ó, a mitose descontrolada de bactérias contaminantes no tecido forma tumor em humanos? Não, isso é uma infecção. Tá? Isso é uma infecção. O que aconteceu no material genético dessa bactéria? Tá? Essa proliferação de bactérias. Isso daí vai desencadear uma infecção. É claro, infecção é algo sério, tem que ser controlado, é uma infecção bacteriana. Para isso existem os antibióticos, tá? Mas não quer dizer que aquelas bactérias elas vão desencadear um tumor lá naquela região que ela está afetando, tá? Então fiquem atentos a isso. Vírus, aí é diferente, tá? Vírus, se ele tivesse colocado vírus aqui, tá? A replicação viral, como a gente falou lá nas DSTs, né? O câncer do colo de útero, que muitas vezes é desencadeado pelo vírus HPV, né? Então aí é outra história, tá? Aí é outra história, mas bactéria não tem essa característica, fiquem atentos, perfeito? Olha 02. Alterações genéticas que danificam o sistema de controle da divisão celular são denominadas metástases. Meus queridos, olhem só, alterações genéticas que danificam o sistema de controle da divisão celular. Isso, meus queridos, é mutação. É mutação. Falei para vocês várias vezes isso, é mutação. Alteração no material genético é mutação. Ele colocou aqui metástase. O que é isso? É quando o câncer começa a se espalhar pelo organismo. Ok? Agora, alteração no material genético é mutação. Não se esqueçam disso, tá? Mesmo que não soubesse o significado de metástase aqui, ó, já teria eliminado, porque essas alterações, estou pegando o rabisco aqui para, ó, essas alterações aqui
Como o professor havia falado várias e várias vezes, isso daqui é mutação. Mutação. Beleza, meus queridos? Olha 04. Drogas que interferem nos processos de construção e de destruição de microtúbulos poderiam ser usados no tratamento de câncer. Meus queridos, olha conhecimento de ciclo celular. Olha conhecimento de ciclo celular. Esses microtúbulos perceberam que marcam bastante presença no PAS, né? Estamos falando do quê? Centríolos de novo. De novo, centríolos. De novo, sim, aqueles centríolos que formam cílios, formam flagelos. Esses carinhas, não se esqueça, esses centríolos, esses microtúbulos aqui, eles agem diretamente na divisão celular. Estão lembrados? Eles puxam cromossomos para polos opostos. Centríolos. Esses centríolos puxam cromossomos para polos opostos. Agora imaginem uma substância que interfere lá no processo de construção e de destruição de centríolos, em células que sofreram mutação, em células que têm lá algum problema. Claro, poderia ser usado no tratamento. Ué, imagina, pega lá um tipo de droga que vai afetar só centríolo de células mutadas, de células que sofreram mutação. Perfeito. Aquela célula não vai conseguir se dividir. Perceberam? Age, então, na divisão celular daquela célula. Bum! Meus queridos, é o que eu falo. Tem que entender o assunto e tem que saber relacionar isso com essas situações, tá? Essas questões, elas estão indo além ali daqueles conteúdos listados, daqueles conteúdos programados. Tem que saber relacionar, é aquele conhecimento geral do assunto, ok? Beleza, então. Olha, corretíssimo, tá? 04, corretíssimo. Olha 08. O ciclo celular é mais rápido, ou seja, mais curto, nas pessoas mais idosas. Como elas necessitam de maior reposição de células nos tecidos, estão mais propensas a desenvolver câncer. Que bom que seria isso, né? Se fosse assim, né? Imagina, tudo Wolverine, regeneração rápida, ou Deadpool, né? Meus queridos, mas aí nós estamos falando de histórias em quadrinhos, estamos falando de super-heróis, né? O que que acontece? Conforme nós vamos envelhecendo, essa multiplicação celular, ela vai ficando mais lenta, mais devagar, mais longa e não mais rápido. Perceberam? Claro, as pessoas idosas, deveriam, né, ter uma regeneração mais rápida, mas o que vai acontecendo é a lentidão. Vai ficando mais devagar, ok? Por isso que lesões demoram mais para cicatrizar, fraturas demoram para se reparar. Perfeito, meus queridos? E olha 16, os cânceres são definidos como erros durante a mitose, por exemplo, erros na segregação das cromátides irmãs. Queridíssimos, muito cuidado. Muito cuidado. Ele falou que esse tipo de problema aqui acontece durante a divisão celular, durante a separação das cromátides irmãs. O que eu havia comentado com vocês, quando nós trabalhamos síndromes, é que a origem de boa parte das síndromes, aí sim, é durante a separação das cromátides, durante a separação dos cromossomos. Lá na meiose. Agora, esse tipo de problema, esse tipo de situação, os cânceres em geral, isso daí acontece lá na duplicação do DNA, lá na duplicação do DNA, ou seja, lá na fase S da intérfase. Normalmente é ali o problema, antes da divisão celular. Perceberam? O que a divisão celular faz? Ela vai propagar esse erro. Ela vai dar continuidade a esse erro. Ok, meus queridos? Fiquem atentos a isso. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Perfeito? Então, os erros surgem lá na replicação do DNA, fase S. Possuímos enzimas, possuímos substâncias que agem reparando esses erros.
Mas quando eles não são reparados, aí esse erro ele é propagado, ele vai sendo transmitido para outras células através da divisão celular, aí sim. Outra questão, ó, topíssima de importância. Deixa eu limpar aqui, essa de 2018, hein? Olha só, essa também de 2018. Dá-lhe citologia. Perceberam que citologia estava listado lá no nosso top 3, né? Olha só, dá-lhe citologia, organelas aqui. Tranquilíssima essa, hein? Tranquilíssima. Sobre os tipos celulares, assinale o que for correto. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomo são organelas exclusivas das células eucarióticas animais? Não! Meus queridos, se ele tivesse terminado aqui, deixa eu pegar o rabisco. Ó, de células eucarióticas, aí sim, mas não só dos animais. Ué, nós vamos encontrar nas células vegetais, nós vamos encontrar em fungos, tá? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos. Perfeito? Então fiquem atentos a isso. Olha 02. Ribossomos são estruturas exclusivas das células procarióticas. Ribossomos a gente encontra só em células procarióticas? Não, meus queridos. Ribossomos são estruturas encontradas em todas as células. Até que eu falei para vocês, ó, tomem cuidado que ribossomo é classificado como um corpúsculo citoplasmático. Nós vamos encontrar esses caras aqui em eucariontes, em procariontes, em todas as células, tá? Cuidado com isso. Mitocôndrias são organelas exclusivas das células eucarióticas animais. Olha só, de novo. Não, mitocôndrias são organelas exclusivas das células eucarióticas, aí sim. Mas vamos encontrar mitocôndrias nas eucarióticas vegetais, nas eucarióticas dos fungos, tá? Então tomem cuidado com isso, nas eucarióticas lá dos protozoários. Não tem mitocôndria nas procarióticas. Perfeito? Olha 08. Cloroplastos são organelas exclusivas das células eucarióticas vegetais. Ah, aí sim. Aí sim. Cuidado, ele falou de cloroplasto, não falou de clorofila. Né? As procarióticas têm clorofila, até que eu falei para vocês, ó, as algas azuis, as cianobactérias fazem fotossíntese. Mas tem cloroplasto? É clorofila que fica espalhado lá no citoplasma delas. Tá? Então a 08, corretíssima. E a 16? Paredes celulares são estruturas exclusivas das células eucarióticas vegetais? Não. Meus queridos, tem parede celular em bactéria, tem parede celular em fungo. Se ele tivesse colocado parede celulósica nos vegetais, é a parede celular, deixa eu rabiscar aqui. Parede nos vegetais, parede celular de celulose. Show de celulose. Aí sim. Perfeito, meus queridos. Vamos fazer só mais um para a gente encerrar hoje. Aí damos sequência na nossa próxima aula, essa super revisão. Deixa eu limpar aqui. Então, só a 08 aqui, ó. Olha essa, também de 2018. E opa! Metabolismo energético em 2018. Olha só, para o metabolismo energético dos seres vivos, muitos produtores realizam a reação, olha só, que reação que é essa? CO2, água para produzir o quê? Glicose, oxigênio, fotossíntese. Ele não falou, mas é claro que vocês já saberiam, né? Vocês olhando isso daqui já teriam certeza que estamos... Opa, olha o professor dando spoiler. Estou apanhando aqui dos... Tentando pôr uma setinha aqui. 10-0. Não é essa setinha que eu quero. Aqui, agora vai. Aê! Claro que vocês saberiam que isso é a fotossíntese. A poderosa. É ela.
Então vamos lá, olha 01. Os elementos químicos da reação descrita pertencem ao mesmo período e à mesma família do grupo, meus queridos. Química, olha só, tá errado. Vocês devem saber por quê, né? Vocês sabem melhor do que o professor química, ok? Tá errada essa, é química. Como havia dito para vocês, meus queridos, adoram colocar uma interdisciplinaridade, principalmente em compostos e a parte de metabolismo energético, fazer junto com química. Então, fiquem atentos. Olha 02. Na reação de anabolismo apresentada, os reagentes são substâncias simples e os produtos são substâncias compostas. Meus queridos, olha só. Aqui ele começou falando de uma reação de anabolismo, tá? Anabolismo, beleza, é anabólico, é anabolismo, porque está tendo a formação de um composto, né? Estamos vendo aqui a produção da glicose, tá? Mas aí reagentes são substâncias simples, os produtos são substâncias compostas, aí não, ok? Química também. Olha 04. Os produtos da reação da fotossíntese são os reagentes da reação da respiração celular. Queridíssimos, topíssimo isso de importância. Topíssimo. Falei para vocês várias vezes, destaquem isso aí, anotem isso aí. O que a fotossíntese produz, a respiração aproveita. O que a respiração produz, a fotossíntese aproveita. Perceberam? Olha a importância disso, hein? Olha a importância disso. Tá? Então, o que um produz, o outro aproveita. O que o outro produz, um aproveita. Corretíssimo. Tá? Então, cuidado com isso. É aquele balanço energético que eu falei para vocês que está estabelecido no nosso planeta. Olha a 08, também aqui a parte de química, ó. Na reação a 36 mols de átomos nos reagentes e 36 mols de átomos nos produtos. Meus queridos, olha só, balanceamento de equação aqui, né? Se vocês forem contar os átomos aqui, ó, contando os átomos, beleza, 36, 36, fechou. Equação balanceada. Conhecimento de química também, vocês adoram isso, balanceamento de equação, né? Demais. Olha só a 16. Tanto as células eucarióticas vegetais de organismos uni- ou multicelulares, quanto as células procarióticas realizam a reação descrita no comando da questão. Meus queridos, olha só, sim, não se esqueçam, eucariontes, procariontes, seja unicelular, seja um eucarionte pluricelular, faz fotossíntese, tá? Faz fotossíntese. E percebam, aqui ele não citou, tá? Ele não citou, ó, que era a fotossíntese, tá? Mas por que independente se é um procarionte ou se é um eucarionte pode realizar? Se for procarionte, se for uma alga azul, uma cianobactéria, tem clorofila espalhada no citoplasma, mesmo não tendo cloroplasto. Vai fazer fotossíntese. Aliás, a maior taxa de fotossíntese no planeta são desses caras, mais do que as grandes florestas. Falei para vocês sobre isso. Ok? Aí, nos vegetais, vamos encontrar a clorofila dentro de cloroplasto, como trabalhamos bem, detalhamos bem lá na aula sobre fotossíntese. Perfeito, meus queridos? Então, correto aqui, 04, 08 e 16. Vamos fechar por hoje, tá? Senão fica muita coisa. Já passamos por vários temas, vários assuntos importantes e retomamos na próxima aula. Vamos com tudo, meus queridos. Força! Até mais. Fortíssimo abraço para todos.